Continuar, né? Emendar com a pregação, né não? Jesus é bom. Recebe essa chave sobre a tua vida. A obediência vai te levar à prosperidade. A ausência de necessidade em todas as áreas. Vou falar de novo. A ausência de necessidade em todas as áreas. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 27, eu creio que eu encerro hoje, em nome de Jesus. Tô crendo. Aleluia. Olha lá. Jesus é lindo, né? Abre tua Bíblia aí. Versículo 27 diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição a qual eu lhe fizera. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali em Siló. Capítulo 2. Então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor, e a minha boca se ri dos meus inimigos. De novo, então Ana orou ao Senhor e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto eu alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Versículo 4. O arco dos fortes foi quebrado, porém até os débeis foi cingidos de força. Versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa, mas também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes. Quem ouviu a palavra está ligado. Para o fazer dar o trono de glória. Porque do Senhor, presta atenção, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém aos perversos emudecem nas trevas. E você dá um glória bem grande para Jesus, se assenta aplaudindo a Ele. Aleluia. Aplaude a Jesus, é para Jesus. Manda embora o cansaço, manda embora a fadiga, manda embora a preocupação. Levanta as tuas duas mãos lá em cima. Coisa boa. Domingo aqui o Marcos começou o culto. Foi domingo ou foi sexta? Fez mãos para cima, perna, braço. Eu falei, olha aí, exercício para motivar logo tu entrar no culto e adorar. As mãos para cima, grita comigo assim: joelhos dobrados, milagres extraordinários. Fala assim: meus joelhos se dobrarão e eu viverei milagres extraordinários. Agora vira para alguém que está perto de você, com a mão estendida. Fala assim: a promessa vai te justificar. A promessa cumprida sobre a tua vida vai falar quem é Deus, quem é você em Deus e quem é Ele na tua vida. A promessa vai falar por você. Quem é que recebe esta palavra? Oh, aleluia! A promessa vai falar por mim e por você. Quando nós lemos a história de Ana, e eu louvo a Deus porque a Cris falou aqui de crise, falou de posicionamento, falou de chave, falou de oração, mas falou de obediência. Aleluia! Quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, nós vamos ver 3 crises. Quantas crises? Quantas crises? Existiu uma crise na época.
Porque Ana estava inserida na época dos juízes, sim ou não? Ela estava inserida, Samuel vai ser juiz. Então havia uma corrupção muito grande. A primeira crise que a gente olha aqui é uma crise no governo. Isso te fala alguma coisa? Isso te fala alguma coisa dentro do nosso país? Então olha para o teu irmão, me ajuda a pregar. Fala, fica ligado, porque Deus fala através das crises. E toda crise instaurada é que Ele quer dar resposta para ela. Agora seja crente, pega na mão desse crente e fala assim: você pode ser a resposta de Deus hoje? Agora fala assim: para a crise instaurada no Brasil, a crise no governo brasileiro, você pode ser resposta para Deus? Aí o inteligente, que eu vou falar o inteligente, e a inteligente vai dizer: ah, mas eu não entendo nada de política. Ai, mas quem está lá é o... eu não vou falar o nome dele, nem aqui no altar. Ah, mas é porque nem a pastora. A resposta é teu joelho. A resposta é a tua obediência. A resposta é o teu clamor. A resposta é o teu posicionamento. A resposta é você entender quem Deus é e quem você pode se tornar nele. Havia uma crise instaurada no governo. E na época Israel era conduzido pelos juízes. E havia uma corrupção na época. E eu não estou falando aqui de juiz, da nação. Porque Deus levantou juízes que fizeram história. Como Sangá, como... Ai, então a gente fala de Jefité, né? Eu ouvi minha vida inteira falando assim: Jefité, que eu tenho um propósito que já vai fazer 18, 19. É quase a idade do Mateus. Que eu estou num propósito há esses anos aí. E quando eu abri, olharam para mim e falaram: vai, Jefité, tu não tem sabedoria para fazer esse propósito. Só que eu estou construindo um memorial. Não importa quando... Nossa, tudo isso e você não recebeu. Olha para o teu irmão e fala: nem toda promessa vai vir como você quer e no tempo que você quer. Jefité foi um dos juízes. Sangá foi. Eude foi. Juízes que fizeram história. Mas quando eu olho para a história dos juízes, vamos lá para Gideão. A Bíblia vai dizer que eles faziam o que bem queria. Eles faziam o que bem? Eles faziam o que bem dava a entender, o que dava na telha. Então eles estavam sendo conduzidos pelo seu coração, pelas suas vontades, pelas suas escolhas e pelas facilidades da sua alma. A segunda crise que nós vamos ver é a crise moral. Qual é a crise? Isso te fala alguma coisa no nosso país? Havia uma crise no governo, havia uma crise moral. Pastora, me fala, as mulheres daquela época, dentro do cenário, o que acontece? Elas esperavam os sacerdotes sacrificarem. Quando eles sacrificavam, saía do sacrifício, elas seduziam o sacerdote para prostituir-se com eles. Havia uma crise moral dentro do templo. Vamos falar assim, dentro do templo, porque eles estavam prevaricando dentro do templo. Pastor, e o que acontecia? Prostituição, imoralidade, promiscuidade. O que está acontecendo no nosso país nos dias de hoje? Crise no governo e uma crise moral. Que dependendo do lugar que você for com a tua família, você tem que voltar. Por causa da promiscuidade escrachada no teu rosto. Sim ou não? Dependendo do ambiente que você vai, você tem que ir embora. Por causa da imoralidade escrachada no meu e no teu rosto. Pastora, mas eu não estou entendendo nada. Dentro desse cenário havia uma crise moral de prostituição física e prostituição espiritual. Olha para o teu irmão e fala: você pode ser resposta? Você aceita ser resposta? Para ser resposta para esse ambiente, santificação, separação e entender que você não é qualquer pessoa e você não é Maria vai com as outras. Pode dar um glória para Jesus? Mas todo mundo está fazendo. Tu é todo mundo? Mas todo mundo está indo. Tu é todo mundo?
Mas todo mundo está entrando. Tu é todo mundo? Quantas crises? Quantas crises? A primeira é onde? Não ouviram. A primeira é onde? A primeira crise é onde? A segunda é onde? Isso. A terceira crise espiritual. Vou voltar aqui no moral. Que se alguém está duvidando que eu estou pregando Bíblia, a Bíblia diz que Ofni. Eu nunca sei falar o nome desses abençoados. É Ofni e Finéias. O que é que eles faziam? Eu vou dar aqui um exemplo, só para você entender. O que eles entendiam, Eli já estava velho, gagá, e passava a mão na cabeça dos filhos. E não era por causa da velhice, é porque ele tapava o sol com a peneira dos pecados dos filhos. Os filhos iam lá na mesa da propiciação, pegavam os pães, se prostituía, vendia os animais que era para sacrificar no templo. Eles iam lá e vendiam por grama moral. O que foi que Deus usou a crise aqui? Se você estiver aqui, amor, neste lugar, vai esvaziar tudo pelos seus dedos. Mas se você amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo, e ser obediente a Ele, todas as coisas virão para tuas mãos. Foi a palavra que foi liberada. A outra crise era espiritual. Os filhos de Eli, na moral, se prostituía e dentro do espiritual fazia a obra relaxadamente, de qualquer jeito. E a Bíblia diz também, dentro desse cenário, que a voz de Deus fala assim, pega na mão do teu irmão, pega aí, que a gente já vai engatar aqui. A voz de Deus era rara naquele tempo. A voz de Deus já não se ouvia como antes. Faltava alguém para tapar a brecha. Faltava alguém para ser a resposta de Deus. Faltava alguém para se levantar e ser e fazer a diferença. Faltava alguém que entendesse o propósito de Deus. Faltava alguém para ele voltar a se revelar. Faltava alguém para ele voltar a falar de novo. Alabarabai, Amanda Súbia. Levanta tuas duas mãos. Joelhos dobrados, milagres extraordinários. A promessa vai falar por você. Mas sabe o que o Senhor falou? Ele está à procura de homens e mulheres fortes. Não é na força do músculo, não é na força da perna, não é na escultura do corpo. É homens e mulheres fortes, que não vão se dobrar para o sistema, que não vai se dobrar para a imoralidade, que não vai se dobrar para a prostituição, que não vai se dobrar para a corrupção. Ele está procurando homens e mulheres com as tuas mãos levantadas, pelo amor de Deus. Que eu sinto ele aqui na Ebenezer, né? Avenida dos Remédios 1015, dia 2 de agosto de 2023. Ele falou: eu estou à procura de homens de verdade, de mulheres de verdade, que não usa uma capa, que não é apenas aparência. Ele está dizendo: eu estou à procura. Agora, se você crê em revelação na palavra, você que tem ministério, você que tem chamada, levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Pastora, Deus não me chamou para fazer nada, acorda. Pelo amor de Deus, acorda que Deus te chamou para fazer muita coisa. Você pode até um dia não dirigir uma igreja, pregar, mas você vai sacudir o inferno. Você vai sacudir o inferno com o teu posicionamento. Eu sinto o papai aqui. Ele está dizendo: eu estou procurando sacerdotes, profetas, homens de Deus e mulheres de Deus de verdade. Alabarabai. Será que ele pode achar aqui? Adore a ele, adore. Adore a Ele. Onde os pés não me levarem, meus joelhos levarão, me levarão.
nossos pés não pisar, os nossos joelhos irão. Põe aí a mão nos teus joelhos, põe a mão nos teus joelhos. Talvez você não consiga orar muito tempo de joelho, mas o céu está dizendo: são os teus joelhos que vai fazer você pisar. São os teus joelhos que vai fazer a promessa se concretizar. São os teus joelhos que vai mudar o cenário da tua família, da tua casa, da tua rua. Oh, são os teus joelhos que vai gritar lá em cima e vai falar: tem altar de oração, tem altar e tem memorial. Ministra sobre os teus joelhos, ministra sobre os teus joelhos. Fala para os teus joelhos que eles não vão fraquejar, mesmo diante da guerra, da crise, do problema. Fala para os teus joelhos: você não vai parar de se dobrar. Fala para os teus joelhos: você vai alcançar vitória. Vai ministrando os teus joelhos, porque enquanto tu está ministrando, Deus está liberando unção para você orar mais. Vai orando aí, vai orando aí. Vai orando aí, vai orando aí, vai. Teus joelhos se Jesus, vai se isso, libera. Se Deus, e de joelho, é de joelho, eu descobri. É de joelhos, é de joelhos. Alabarabai, calamandaga sobia. Se Jesus, se Deus, alabarabai, meus joelhos o Espírito Santo me levarão. Olha aqui, o Senhor te pergunta nessa noite se os teus joelhos podem ser resposta para o Brasil. Alabarabai, amandagaçubi. O céu te pergunta se os teus joelhos podem se dobrar para mudar a crise do governo. Alabarabai, se Deus pode responder através da tua vida. Ei, jovens, eu quero que vocês olhem para cá, para o altar. O céu está perguntando: vocês podem ser resposta para essa geração corrompida dentro do governo. O Senhor pergunta para mim e para vocês, mulheres, para as mulheres que estão aqui, se o céu pode contar conosco para a imoralidade, a prostituição, a lascívia, a promiscuidade parar. Se os teus joelhos vai se posicionar para mulheres mais não se vender por um cargo, por uma plataforma, por um nome, por uma posição. E Deus quer levantar mulheres saradas para sarar outras mulheres. Deus quer levantar mulheres curadas para curar outras mulheres. Deus quer alcançar as mulheres do Brasil. Onde os pés não me levaram, meus joelhos levam. Deus te pergunta, mulher, se você pode dobrar os teus joelhos para meninas que estão lá embaixo, crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Venha honrar o seu corpo e não falar: o meu corpo, minhas regras, mas que eu e você venha ser um agente paralisador de uma corrupção moral. Não, Deus está falando com alguém aqui. Um agente paralisador de uma corrupção que começa dentro. O Senhor pergunta para os homens aqui. Eu sei que não tem muitos, mas o Senhor manda perguntar para vocês: será se eu posso contar com os joelhos de vocês para que a crise espiritual na minha casa, ou aonde muitos deram brecha, prevaricaram o altar, corromperam
com o evangelho, que o evangelho permanecerá sendo o mesmo, mas tem corrompido um evangelho facilista, triunfalista, raso. O Senhor manda perguntar: cadê os profetas de verdade? Cadê os homens de verdade? Você pode ser resposta para essa nação, você pode ser resposta para essa geração, você pode ser resposta. Sabe o que o Senhor falou para mim? Pergunta para eles até onde eles querem dar suas lágrimas por essa bandeira. Aqui tem uma bandeira na minha mão, mas aqui está representando a Confederação Brasileira, de norte a sul, de leste a oeste. Meus joelhos não tocou, meus pés não tocou um monte de cidade, mas meus joelhos já tocaram todos. E o Senhor quer saber se você pode tocar. O Senhor quer saber se você pode tocar. Pastora, eu não entendi nada. Deus está dentro da crise. Olha para tua irmã, pega na mão e fala assim: Deus caminha. Fala: Deus observa. E Deus assiste. Mas nessa noite, Ele se coloca em pé no seu trono. E o Espírito Santo caminha aqui entre nós, para saber se nós estamos disponíveis. Porque é nessa crise que você está. O Senhor manda te dizer: Ele tem o controle da situação. Ele tem o controle do tempo. Ele tem o controle da história. Alabarabai. Nagasubi comandarabai. Semana passada, nós aprendemos aqui que Ana orou, se levantou e chorou abundantemente. E levantou um altar para Deus. E o Senhor falou o quê? Um memorial aqui. Foi Deus que falou. Um memorial da viúva de Serepta levantado para Deus na obediência. E eu falei: Jesus, como o Senhor é lindo, o Senhor é top. Eu te amo. Jesus é maravilhoso. Por quê? Porque ninguém vai poder arrancar teu altar, Elaine. Pastora Jo, ninguém vai poder tirar teu memorial. Ninguém vai poder tirar o teu altar. Aperta a mão desse crente e fala assim: altar é altar. Uma vez levantado, Deus se manifesta nele. Fala: mas o altar de hoje, fala, semana passada foi choro abundante. E hoje o Senhor está dizendo: age. Fala assim: já tem choro. Fala: já tem choro. Fala: já tem jejum. Já tem humilhação. Mas o Senhor está dizendo: posicione-se. Fala: orar e agir. Fala: Satanás. Fala: Satanás vai ter que soltar o que é teu. Mas para isso precisa do teu posicionamento. O teu posicionamento. O teu posicionamento. Aleluia. Escuta uma coisa. A esterilidade de Ana, fresquinha do céu, pão quentinho, ainda com requeijão dentro. Ai, que vontade do pão. A esterilidade de Ana. O que Ana tinha? Esterilidade para muitos. Para Deus foi cerrado a madre, sim ou não? Você sabe o que você vai fazer? Conchinha, mão assim, ó. A esterilidade de Ana só foi quebrada e curada. Primeiro quebrada. Havia um tempo para ser quebrado no mundo espiritual. Depois curada, porque as emoções de Ana estavam tudo adoecida. Ela era atribulada, aflita e amargurada de alma. E ansiosa, aflita, atribulada, ansiosa e amargurada. Então a esterilidade, que para ela era esterilidade, mas para Deus era a torneira fechada, só foi quebrada e curada quando Ana alinhou, presta bem atenção, quando Ana alinhou a sua oração com a vontade de Deus. Por que eu tô com a mãozinha assim aberta? Porque Ana
precisou aprender a liderar suas emoções para reconhecer o estágio que ela estava, para Deus quebrar a esterilidade. Sou atribulada, aflita, ansiosa, amargurada. Só que o que eu quero agora não é mais para mim, é para o Senhor. Aí entra a vontade. Alabarabai. E Deus está colocando a semente na tua mão. Que semente é essa? Deus usou a vida da pastora Cristina para falar chave. E junto com essa chave, semente. Este é um culto, chave e semente. Porque a oração de Ana precisava estar alinhada à vontade de Deus. Então Deus está te entregando uma semente para que as tuas orações estejam alinhadas à vontade de Deus. Aí o que é que o Senhor vai dizer para mim e para você? Se você crê, levanta a tua mão, porque Deus falou comigo na minha casa. Filha, Ana era mãe, mas antes de ser mãe ela era mulher. E antes dela ser mulher, a minha filha ungida e escolhida. E eu olhei para Ana e eu vi nela a capacidade de suportar pressão e provação para gerar um líder remanescente, regenerado e restaurado na minha presença. Alabarabai. Eu quero dar um recado aqui para as mães que passam a luta com os filhos. Você que está aqui, você que está assistindo. Debaixo da palavra que Deus me revelou na minha casa à tarde, por volta de 4 horas da tarde. O Senhor falou que mães, para gerar grandes líderes, para ser resposta dentro de uma crise, elas passam por grandes provações. Mas hoje o céu diz para essas mães que estão aqui e as mães que estão em casa, que o Senhor está te dando a capacidade de suportar a pressão do processo. Eu vou falar de novo. Deus está... Ah, pastora, mas a minha luta é no meu casamento, é na minha família. Deus está te dando a capacidade de suportar a pressão no processo. Porque a pressão vai falar de terror psicológico, vai falar de terror nas emoções, vai falar de desestabilidade e desestrutura. Mas o céu me trouxe aqui para te dizer: permaneça no centro da vontade do Senhor. Olha para esse crente e fala assim: a pressão gera poder. A pressão gera poder. Quem já cozinhou leite condensado na panela de pressão? Quem já? Eu nunca fiz. E não vai fazer para mim trazer, viu? Que eu não posso nem encostar nenhum doce até dia 20. Mas eu nunca tive coragem de fazer. Mas eu já ganhei várias latas, cozinhadinha, quentinha. E o bispo ama, sabe como? Ele pega um cafezinho, pega uma colher cheinha e põe no pires e vai comendo. Tomando café e comendo doce de leite, do leite condensado cozido. Agora olha para o teu irmão e fala assim: para o leite condensado, para virar o doce, suportou a pressão. Agora eu quero falar aqui, as cozinheiras aí de plantão, a lata ela sai intacta, sim ou não? Você é o recipiente da glória de Deus. Levanta a tua mão e dá glória. Você é o recipiente da glória de Deus. Suporta a pressão. Vai gerar alimento, vai gerar poder. Qual é o poder que vai gerar? Segura aí na mão dele e dela. Fala: alimento. Para alimentar. Ainda que seja teus inimigos. Fala assim: vai ser doce. Porque a pressão gera poder. E aonde tem poder, o gabiroto, Satanás, os demônios não suportam. E hoje papai está dizendo: o recipiente dele é você. E ele está liberando poder. Ele está liberando poder. Ele está liberando poder. Ele está liberando poder. Ele está liberando poder.
Eu falei de algo simples, mas não é simples se você entender. Eu olho tudo com um olhar espiritual, irmãos. Eu sei que às vezes eu deixo até a minha família meia doida. Mas vale a pena. Mateus, mãe. Ele só fala assim, mãe. Falei, não, mas aí o filme aí, ó. Mas até na hora de comer. Olha lá. Já acostumaram já. Vai falar, mãe, agora começou. Fala, começou. Fala assim, quem gera poder em qualquer situação não vai ver nada com o olho natural. Não vai ver nada como normal. Fala assim, é isso que Deus quer habilitar em você. Agora, responsabiliza ele ou ela que está aí do teu lado. Fala assim, se posicione. As visões eram raras e Deus não falava mais. Só que hoje ele te pergunta, você pode ser a resposta para eu falar e me manifestar através de você? Então suporta a pressão. Suporta a pressão. Suporta a provação. Suporta a perseguição. Suporta a falta. Suporta o deserto. Querite, presta atenção, vou sair só aqui um pouquinho para você entender. Querite é lugar de forma. É lugar do quê? Para ficar na forma de Deus. Forma é de bolo. Então Deus pegou Elias e colocou dentro da forma dele, para ficar da forma dele. Só que o Querite ficou confortável demais. Aí Deus falou, imagina os garçons de asa todo dia, de manhã, à tarde, à noite, até eu que sou mais besta. Água no ribeiro fresquinha, comendo carne de manhã, filé mignon de manhã, à tarde, à noite. No biquinho assava, não estava nem aí para a hora do Brasil. Que se dane Acabe, Jezabel e a crise de Israel. Quem se rebelou foi eles, quem desobedeceram foi eles. Quem virou as costas foi eles. Eu vou comer do Querite, vou beber do Querite, vou comer do ribeiro, porque é aqui que Deus tem. Aí Jesus chacoalha, você é resposta. Você não pode ficar em ambiente confortável. Vai para Serepta. Vai lá para Serepta, porque lá tem uma viúva para te sustentar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Suporta a crise, porque dentro da crise Deus te sustenta. Suporta a pressão, que na pressão Ele te dá estrutura. Suporta a provação, porque na provação é Ele que vai te aprovar. Não é Cristina, não é Gabriel, não é Elane, não é Carla, é Deus que vai te aprovar. Mas o que tem a ver a vida de Ana? Ai, Ana alinhou o coração dela ao coração de Deus. Aí eu vou aprender uma coisa, que Ana, ela permaneceu na fé. Ela permaneceu onde? Mesmo contra todas as expectativas da sociedade, do governo e do espiritual da época. Ela permaneceu na fé. E Deus falou aqui, sem fé é impossível agradar a... Porque aquele que se aproxima dele creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. E a fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que eu espero, mas eu não. Que eu não. Agora gera comigo o teu milagre. Porque eu vou te ensinar. O Senhor um dia desceu na minha casa e falou assim, filha, você está orando errado. Olha que confronto. Você está pedindo tudo errado. Você está pedindo para mostrar que eu sou na tua vida? E que porque você está na minha casa, tu acha que eu vou me vingar de você assim? Com teu coração cheio dessa forma? Deus, pega o bispo Adevaldo, quebra ele. Faz qualquer coisa, quebra o carro. Na hora que sair, quebra o carro. Não deixa entrar no motel, quebra o carro. Deus arrebenta com ele. Aí eu imagino, ó, 12 padrinhos de casamento. Ficou 2. Padrinhos que eu não convidei para encher altar. Chamei porque amava. Porque estava junto, mas não estava perto. Deus quebra fulano, Deus amassa cicrano, Deus faz isso, porque a tua palavra diz que o Senhor é fogo consumidor, consome, mata, faz qualquer coisa. Oração de feiticeiro.
Tu acha que porque eu estava ferida, machucada, traída, Deus ia ouvir minha oração só porque eu era bonitinha? Só porque eu estava na igreja, jejuando, subindo monte? Campanha todo dia, o mês inteirinho? Tu acha? Põe a mão no teu coração aí. Fala, Jesus, limpa todo e qualquer sentimento ou toda e qualquer oração projetada que não está alinhada com a tua vontade. Me ensina a orar. Tu pode dar glória? Eu sempre testemunho isso aqui, para mim não me canso, porque o Senhor me colocou 3 anos em silêncio. 3 anos em silêncio, o bispo pisando, machucando, ferindo, e eu dava aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Ele é Senhor. As tuas promessas são sim e amém. E eu te dou amém todos os dias, vivendo o caótico. Só que aí um dia ele desceu e falou, você está fazendo tudo errado. Você quer mesmo que eu quebro ele? Eu vou quebrar. Mas eu vou colocar em cima de uma cama e você vai cuidar dele em cima de uma cama e ele ainda vai olhar para você. Eu não te amo e eu prefiro a outra. Você vai suportar? Porque do teu jeito tu tá achando que é melhor, não é? Porque eu tô quebrando é você. Eu tô moldando é você. Eu tô tratando é com você. Eu tô forjando é você. E eu tô ensinando é você. E eu tô preparando é você. Para você preparar um caminho. Para depois eu pegar ele. Quer vitória? Se alinha com a vontade de Deus. Aí o Senhor desceu no meu quarto. Eu chorei, grita. E não foi chorinho de alma assim que a gente chora comportado, limpando os cílios para não cair. Que eu não tenho, não é natural. Só tem uns rímel aqui bagunçados. Sabe, tu acha que é esse chorinho que chora assim, ó? E no cantinho? Ah, tá. Vai vendo, altar de choro é entrar no culto de um jeito, sai assim, ó. Esses dias meu pai falou, minha filha, que cabelo é esse? Falei, pai, é pro cão confundir. Que eu, aí o cão fica meio confuso. Eu tinha acabado de orar, irmão. Estava com o rosto inchado. Eu não podia falar pro meu pai. Então, o cabelo estava todo desgovernado. Falei, o cabelo pode se desgovernar, mas eu aqui estou governada pelo Espírito Santo. Amém. Ó, a gente fica numa classe para chorar. Experimenta se rasgar na presença do Senhor. Experimenta esquecer os cílios, o cabelo, a chapinha. Experimenta esquecer a roupa. Porque tem fotos minhas que eu falo, sangue de Jesus, eu preciso ministrar a libertação. O cinto tá lá, o cabelo tá pra cá, a boca tá aqui. Eu tô dando lugar pra Jesus. Tu acha que eu tô preocupada com alguma coisa? Catuca teu irmão, fala, levanta altar. Levanta altar. Aí crente quer ser... Eu vou falar. Crente quer estar todo na pose, chorando pra Jesus. Não que você não pode se arrumar. Tem um banheiro ali depois, porque tem uns que fica com panda. A gente tem que avisar, né? A gente tem que avisar os pandas, assim. Mas tu acha que Ana se derramou com amargura de alma abundantemente? Ela estava preocupada com cílio? Ela estava preocupada com chapinha? Ela estava preocupada com a make que borrou? Ana queria a cura de dentro, para ela viver o milagre fora. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Deus quer quebrar protocolo. E para Ele quebrar ele, você precisa se posicionar. Para eu finalizar, eu falei que ia acabar hoje. Não vai acabar. Amém. Escuta, Jesus falou assim para mim. Você está fazendo tudo errado, mas eu vou te ensinar. Você quer que eu te ensino? Porque o Espírito Santo é educado, ele te ensina. O Espírito Santo, volta a dizer, não estou ferindo ninguém, nem magoando ninguém, viu? Só estou te ensinando a orar e chorar para Deus. E no culto, quando você chorar e querer se arrumar, não tem problema nenhum. Eu estou falando de clamor de alma. Se desprender de tudo da terra. Você sabe qual era a pergunta que cada membro da igreja que eu congregava chegava nos meus pastores? Principalmente os jovens. Está vendo essa geração aqui? Era um pouquinho pior lá. Aí chegava assim, ó, no final do culto, tava lá a poça de água. Perante Deus, muito choro. Porque só quem passa pelo deserto sabe a dor que é.
Às vezes terminava o culto e falava assim, vou ter que pegar o pano para limpar, me zoando. Fala assim, ó, já falei para a bispa, pastor, quando você chegar na igreja, eu vou pegar 2 baldinhos para colocar um do lado de um olho e do outro do outro. Me zoavam. Só que no dia que eu entrei com um milagre dentro da igreja, quem caiu no choro foi a igreja inteira. Você está entendendo o que é que Deus faz? Levanta a tua mão, levanta. Porque o céu está dizendo assim, não importa, chama a atenção do céu. Quem precisa da cura é você. Quem precisa do milagre é você. Quem precisa da transformação é você. Aí o Senhor falou assim, filha, eu vou te ensinar a orar. Vou te ensinar o quê? Da forma correta. Da forma o quê? Falou bem assim, você vai chamar a existência as coisas como se elas já existissem. E eu vou te ensinar a orar todos os dias. Eu falava, como, Jesus? E o culto foi aberto. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas eu não vejo. Ana, ela foi uma mulher que ela estava aquecida, ativada, acionada e incendiada. Mesmo na condição dela. Pastora, me prova. Te provo. Então Ana orou e disse, o meu coração se regozija no Senhor. Firmeza, convicção. A minha força está exaltada no Deus que está lá em cima, no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Convicção e certeza. Capítulo 2, ela já estava vivendo o milagre. Mas entenda, eu quero liberar, se você crê, para a gente já ir para o final. Ana foi uma mulher que nos ensina até os dias de hoje que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima dele, creia que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Ana foi uma mulher que permaneceu na fé. Ela permaneceu no ambiente da crise. Ela suportou o processo. Ela suportou a pressão para ela desfrutar do milagre. Então ela era uma mulher de fé. E o Senhor está dizendo, receba a fé hoje. Recebe essa graça hoje. Recebe este poder hoje. Pastor, é possível? É. Porque aí quando ele... Mudei a minha oração. Sabe o que eu falei para Deus? Quero não. Ele em cima da cama e eu colocar sopa na boca dele. Gritei para minha irmã, liguei. Tem vigília, eu tô correndo para aí. Tava desesperada com confronto. Deus não usou ninguém para falar comigo. Ele falou, tô quebrando você. Você quer, eu faço. A minha irmã, enquanto eu tava no metrô, pegando em Jabaquara, Zona Sul, com Mateus no colo. Aleluia. Coisa terrível. Gente, quando você quer ir buscar, você não vê dificuldade. Atravessei para a Zona Sul, metrô, ônibus, bolsa. Com ele eu tô indo. E ela lá na casa dela, preparando a mesa para os filhos e para o marido. Sabe o que é que o céu falou? Deixa tudo aí, vai encontrar ela lá no escadão. E todo mundo sabe, porque tem um laço armado para ela cair. Mas ela fala assim, e vai em espírito de oração. A minha filha está atribulada de alma, falando para minha irmã. Mas eu falei com ela, e nesse dia é o dia da cura. Enquanto a minha irmã saía do portão, ela começou a subir. Deus deu a visão para ela. O bispo Adevaldo sofrendo um acidente de carro, a cabeça toda enfaixada, sangrando numa UTI. E enquanto ela ia subindo, Deus abriu a visão dela. Fala para a minha filha que hoje ela tem o poder de decidir, de orar do jeito dela ou de orar do meu jeito, de querer o jeito dela ou querer o meu jeito, de estar na posição que ela quer ou na que eu quero. Enquanto ela subia, Deus foi tomando ela. Foi tomando ela. Quando eu olhei para baixo, ela cheia do Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas. Duas loucas no meio da rua. E ali começou o mistério. Eu falei para ela, eu já sei o que você vai me entregar. Porque o Senhor falou que é do jeito dele, não é do meu. Ela falou, Deus pergunta se você quer ele em cima de uma cama, colocando sopa na boca dele, e ele ainda te rejeitar. Ou você quer o gerado do altar. Oh, se coloca de pé.
Sinta ele aí, sinta. Porque o céu está te blindando de fé. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Não é da tua forma, é da forma dele. Alabarabaia mandaga súbia. Oh, tudo que você precisa hoje é do propósito do céu. O diabo, ele trabalha para tentar te tirar do propósito. Mas escuta uma coisa: enquanto a gente estava lá no mover, alabarabaia mandagai, alabasteca mandagai saio, alabraforgue onde calabarabai, seja exposta. Tinha uma quitanda perto. A glória foi tão grande que Deus incendiou quem estava dentro da quitanda. E aí o céu estava dizendo, você começou a entender. Porque eu quero que você seja resposta para famílias ser restauradas. E Deus está dizendo, você vai ser resposta para casamentos. Você vai ser resposta para essa geração. Você vai ser resposta. Levanta duas mãos lá em cima. Levanta duas mãos lá em cima. Porque o Senhor está dizendo, alabarabai, eu sinto Ele aqui. Ele está passeando no nosso meio. Ele está tocando homens e mulheres. Ele está tocando a minha vida e a tua vida. Ele está te enchendo e me enchendo aqui. Ele está te... Receba! Calabarabai. Oh. Tudo que você precisa é aceitar a proposta do céu e não a do inferno. Porque a proposta do céu é assim: eu estou com você, suporta a pressão. Eu estou com você, suporta a provação. Deus tomou a minha irmã e falou, eu vi. Eu falei, eu também vi o que você viu. Porque Deus abriu também minha visão. Porque quando o céu se conecta com a obediência na terra, o céu responde aquilo que é necessário responder. Começamos a chorar, nos abraçamos, falamos em mistério com o Pai, glorificamos o Senhor, engrandecemos o Senhor. Alabarabai, Suribicô, Mandaragaio, Alabasteca, Mandaragaia, Esté. Papai desceu no meio da rua para poder me ensinar a orar. E o Senhor falou todos os dias, você vai gerar para o meu altar. Ele vai entrar com o cabelo molhado. Você vai dizer, eu te amo. Você vai ser pastor da casa do Pai. Levanta tuas mãos lá em cima. Alamandagai. Papai está aqui. Papai está aqui. Recebe aí, recebe. Recebe dessa presença aí. Recebe dessa graça aí. Oh, aleluia. O teu ventre é resposta para Deus. Oh, adore. Ali hoje. Alabarabai. Ali hoje. Colocou de joelho. Receba dele. Alabarabai. A promessa vai se cumprir. Ela vai se estabelecer na tua vida. Ela vai cumprir sobre ti. A promessa vai te justificar. Nagai. Alabraforia. Deus vai mudar tua ótica agora. Deus vai tocar na tua visão para mudar a tua ótica. Deus vai mudar a tua ótica, como você está enxergando essa luta, essa situação. E Ele está dizendo, o que você vê não te define. O que você vê não define o teu futuro. Mas a tua postura vai definir o cumprimento da promessa. Alabarai. Oh, o Senhor te diz, a tua postura hoje vai definir o cumprimento da promessa. Ei, Ana. Ei, homem. Ei, mulher. O Senhor te diz hoje, eu sinto tanto Ele aqui. Alabarabai. Anagasubi. Alabraforgue onde calamandarabandai.
Escuta uma coisa, eu não falo muito isso, não falo, só com permissão do Senhor. Eu sei que está gravando. Enquanto eu pedia para Deus matar meus inimigos, no sentido figurado, Deus não fez nada. Mas quando eu aprendi a orar na vontade do Senhor, Deus levou para longe. Deus foi tirando um a um. E até aquele que ousou entrar dentro de casa para falar, eu sou um instrumento para destruir, visivelmente falando, Deus abriu 2 sepulturas na família por ter tocado num propósito. Não, você não entendeu. E eu não falo isso com alegria na minha alma, não. Eu falo isso porque Deus teve que descer lá para poder tirar a mão daquilo que estava colocando na mão, daquilo que não era para pôr. O que estava colocando na mão? Vendo meu carro, pego o empréstimo, faço o que eu tiver que fazer, mas eu prefiro ele com amante do que com você. Na minha mesa, na minha casa, sentado, olhando nos meus olhos. Não mandou recado para ninguém. E está aqui o bispo de testemunha enquanto tomava banho. A pomba gira desceu, os demônios desceu, o Satanás inteiro com seus secretários desceram. Mas Deus passou na moeda. Mas Ele não fez nada até eu entender que não é a minha mão. Deus vai se vingar dos teus inimigos. Pastora, quando eu não gosto de usar muito esse termo, mas daqueles que se fazem os seus inimigos, daqueles que se levantam como seus inimigos, que estão tocando no propósito de Deus para a tua vida e para a tua casa, para a tua família. Levanta tuas mãos lá em cima, porque o céu está aqui. Pastora, a senhora viveu isso, viveu, e eu não falo isso. E quem me conhece sabe que eu não gosto de tocar nesse assunto, porque isso não me alegra. Mas como o próprio bispo Adevaldo, ele tem consciência e ele sabe disso, e ele pode pegar o microfone e me falar aqui qualquer coisa que não seja, porque o que eu estou falando aqui é verdade. Mas aquele que se levantou, que também para ser um canal, para falar, eu prefiro ver você longe do teu filho, longe desta casa, porque agora tu é crente. Satanás ainda abriu a boca na boca do outro e falou, porque tu é crente, e dizia ser amigo. Amigo só se for, olha, irmãos, misericórdia, só se for de não sei quem. Mas entenda uma coisa, era amigo, comia na mesa, vivia dentro da casa. Aí papai estava mostrando, quem é o teu amigo sou eu, e eu vou te ensinar a orar. Eu tive que suportar a pressão para a promessa justificar que papai é. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, você que está em casa. Fala para Deus aí agora. O Espírito Santo está do teu lado. Ele está aqui, eu sinto Ele aqui. Fala para Ele te ensinar a orar e como orar. Fala para Ele como você vai gerar o sonho dEle, para a promessa te justificar. Fala para Ele, me ensina como orar, como que eu devo. Fala para Ele, coloca as palavras na minha boca, porque as minhas são pequenas, limitadas. Fala para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, meu mestre, meu professor, me ensina hoje, alinha a minha oração. Deus está alinhando a nossa oração com a vontade de Deus. Deus está alinhando o coração dele para o nosso. Deus está alinhando, aliás, o nosso, melhor dizendo, com o coração dele, para viver a promessa, para receber a promessa. Deus está alinhando. Oh, Espírito Santo, amigo, companheiro fiel, vem com teu poder, vem com teu mover. Alinha a tua vontade, alinha a nossa oração, a tua vontade nessa noite. Atende o clamor da tua filha, do teu filho. Sê com ela nessa noite, Pai. Senhor, nós te louvamos por este culto. Nós te agradecemos por essa oportunidade tão rica. Senhor, o Senhor está entre nós e eu sinto a tua presença neste lugar. Eu sinto o teu agir, eu sinto o teu mover, eu sinto o teu abraço. Eu sinto o teu colo, o teu afago em muitos que aqui estão. Eu te peço nessa noite, Senhor, nos aviva, nos fortalece, acrescenta a nossa fé para que possamos em Ti e no Senhor caminhar milhas, sem perder, Senhor, o lugar do propósito.
e o lugar do centro da tua vontade. Senhor, toca a vida das minhas irmãs e dos meus irmãos, assim como o Senhor me tocou naquele dia para alinhar. Naquele dia que o Senhor tocou Ana para alinhar. O Senhor é o mesmo de lá, é o mesmo de ontem, de hoje, e permanece para sempre. Faz assim na vida dos meus irmãos, para que a promessa fale por eles e que eles venham viver, Senhor, e ser a resposta para esse tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você crê, aplaude Jesus com muita alegria. Pastora Roberta, suba. Em nome de Jesus. Amém.